Olá. Existe uma tendência muito forte nos nossos dias, até mesmo uma necessidade, que no futuro muito próximo haja um documento único. Esse documento poderia ser um cartão ou até mesmo um chip. Porém, existe entre os cristãos a preocupação se esse chip não seria a marca da besta. Quem estuda esse assunto chega à conclusão que o chip não é a marca da besta, porque essa questão de besta, marca da besta, é uma linguagem bíblica. Você pode entender o que significa isso estudando a própria Bíblia. E não está escrito na Bíblia questão de tecnologia, principalmente uma tecnologia avançada nos nossos dias. Mas apesar do chip não ser a marca da besta, os que tiverem a marca da besta serão identificados. Porque não poderão comprar e nem vender aqueles que não tiveram a marca da besta. E essa identificação poderia até ser um chip. Mesmo assim, não precisa se preocupar com isso, porque não há orientação bíblica sobre a questão de usar um documento único, que seja um chip ou não. A única orientação bíblica que existe é que se existir uma lei que é contra as leis de Deus, então nos importa servir a Deus. Então a Bíblia nos orienta assim. Se um documento único, um chip, for contra as leis de Deus, então obviamente o povo de Deus não irá usar. Porém, essa decisão não será tomada naquele dia, porque a salvação não pode estar condicionada em usar, no caso, um chip ou não. Porque a Bíblia fala que a nossa salvação é hoje. Hoje é a nossa salvação. As decisões que nós estamos tomando hoje é que vai implicar a decisão que vamos tomar no momento extremo. Então, se acaso no futuro houver um documento único, que para usar esse documento irá contra as leis de Deus, então nesse caso o povo de Deus já sabe a decisão que tomar. É como aconteceu no passado, quando existiam leis que eram contra as leis de Deus, o povo de Deus, eles tomavam a decisão ao lado de Deus. Isso aconteceu ali em Babilônia, quando o rei Nabucodonosor mandou fazer aquela imagem, aquela estátua. Está escrito no livro de Daniel, no capítulo 3. Ali fala que Cedraque, Mesaque e Abidnego, eles não prostraram perante aquela estátua, porque era contra a lei de Deus. Isso aconteceu com o próprio Daniel. Daniel, ele obedeceu a Deus, porque fizeram uma lei, ali no capítulo 6, contra Daniel. Aliás, essa lei era contra a lei de Deus, e Daniel, ele continuou servindo a Deus normalmente. Por isso Daniel ele foi jogado ali na cova dos leões. Isso aconteceu também no tempo da rainha Esther. Ali foi feita uma lei contra os judeus. Foi feita uma lei para exterminar todos os judeus. Porque segundo Amã, que era uma espécie ali de primeiro-ministro do rei, os judeus não obedeciam à lei do país. Porque Mardoqueu não se prostrou perante ele. Então por isso os judeus foram condenados. Mas é interessante que nesses episódios, Deus protegeu, não deixou que os judeus foram mortos, nem tampouco Daniel e também os seus amigos. E Deus protegeu eles ali. Então as pessoas que não tiveram a marca da besta, eles serão protegidos. Porque a Bíblia fala sobre a marca da besta e o selo de Deus. Então o selo de Deus é a lei de Deus implantada no nosso coração, na nossa mente. Quem tiver o selo de Deus, obviamente não usará a marca da besta. E as pessoas que usam a marca da besta serão identificadas, ou no caso, receberão, quem sabe, até mesmo um chip. Então, nesse caso, o povo de Deus, eles não vão usar, se for um documento, se for contra a lei de Deus, o povo de Deus não vai usar. Porque eles terão o selo de Deus, já terão tomado a decisão. A nossa salvação não pode estar condicionada a um chip ou não. Porque a salvação
é algo muito mais importante do que isso. Então hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da nossa decisão. Porque mesmo ali os discípulos, eles tiveram que tomar decisão contra as leis, porque muitas vezes eles eram proibidos pelos dirigentes do país, da sua nação, de pregar o nome de Cristo, de falar sobre Jesus. Mas eles continuavam falando, porque para eles e também para nós, nos importa mais obedecer a Deus do que os homens.